Bem-vindos ao episódio de hoje de A Jornada a Tetelestai, as últimas palavras de Jesus antes de morrer. No nosso último episódio, nós vimos como Deus tem um grande amor por aqueles que Ele criou. Mesmo que os nossos ancestrais tenham feito escolhas ruins, Deus proveu uma forma para eles serem perdoados. Conforme o mundo foi populado, Deus queria um relacionamento pessoal com todo o ser humano. Ele sabia que nós vivemos o que criamos e um relacionamento com Ele resulta em uma vida abundante e satisfatória. Quando escolhemos fazer do nosso jeito, aí a morte e a destruição que Adão e Eva vivenciaram, podem se espalhar como uma doença infecciosa, matando muitos e destruindo a própria fundação da civilização. Vamos ver o que aconteceu. Como é grande o amor de Deus. Ele amou tanto o mundo que Ele proveu uma forma de escapar da inundação, da morte e da destruição. E a graça que receberam na época de Noé foi uma demonstração do futuro. Deus estava mostrando o caminho da salvação para as gerações futuras, para você e para mim. Desde os tempos de Noé, sempre tiveram tempos de escuridão quando o mal cresceu e Deus foi rejeitado. Mas Deus sempre manda alguém ou um grupo de pessoas que abra a boca para pregar e faça pessoas saírem do caminho do mal e irem para o caminho da salvação. Existe um plano de eternidade que Deus traçou para você e para mim. E o cumprimento desse plano de eternidade foi anunciado através das palavras de Jesus quando ele morreu na cruz e disse: Tetelestai, está tudo consumado. Por muitos anos, na antiga União Soviética, os seguidores de Jesus eram muito perseguidos. Muitos eram enviados para o Círculo Ártico na Sibéria para trabalhar nas minas como escravos. Eles sofriam e morriam por sua fé. Foram dias muito sombrios. O líder russo Mikhail Gorbachev começou a diminuir as restrições na antiga União Soviética em 1988. Um amigo meu, Vassilij Benzar, estava animado pela ideia dessa liberdade para os seguidores de Jesus. Ele sonhava em mostrar aos seus colegas compatriotas um caminho para a saída da escuridão, um lugar seguro que Deus prometeu a todas as pessoas. Nós trabalhamos com Vassilij para levar as boas novas à antiga União Soviética. Um amigo em Moscou disse para Vassilij que havia um pequeno grupo de babuscas, de avós, que viviam em Norilsk, uma cidade do Círculo Ártico, e que elas acreditavam em Deus. O coração de Vassilij queimou para mostrar a essa cidade desolada qual era o caminho para a libertação. Era uma cidade mineradora, um lugar onde os seguidores de Jesus sofriam como escravos trabalhistas. O amor dele pelas pessoas fez ele ir a Norilsk. Ele perguntou nos hotéis e para todo mundo que encontrava: você conhece alguém nessa cidade que acredita em Deus? Ninguém conhecia um cristão ali. Finalmente alguém disse a ele sobre uma senhorinha que acreditava em Deus. Depois que Vassilij encontrou ela contou uma história extraordinária. Havia 7 senhorinhas que eram crentes e se encontravam para orar. 7 meses antes, essa senhorinha teve coragem de abordar o gerente da mina e dizer: todo mundo tem um ponto de encontro, mas nós não temos um ponto. Nós acreditamos em Deus. Pode construir uma igreja? Para a surpresa dela, o gerente concordou. Mandou ela falar com o responsável da obra e mandou ele construir qualquer coisa que a senhora quisesse. Ele perguntou para a senhora quantas pessoas vão vir nessa igreja. Eu acho que 220, ela disse com um certo temor. Eles já tinham começado a construir a igreja quando Vassilij chegou a Norilsk. A senhora estava com vergonha porque se perguntou o que todo mundo ia pensar quando soubessem que só tinham 7 senhorinhas no corpo daquela igreja. Mas Vassilij organizou nossa equipe para ir a Norilsk alguns meses depois, durante o verão, para falar ao povo sobre a provisão do perdão de Deus pelo pecado deles e o desejo de Deus de transformar a vida deles.
Quando nós chegamos, todo mundo disse que ninguém iria aos cultos porque tinha só um curto período de clima quente e normalmente todo mundo saía da cidade para tirar férias. Mas Deus tinha outros planos para o povo de Norilsk. Uma tempestade chegou na área e fez com que todo mundo ficasse lá naquele dia. Durante a tarde, 1 hora antes de eu entrar para pregar no estádio, a chuva parou. Eu entrei e proclamei a boa nova do amor de Deus para pessoas que ouviram a vida inteira que Deus não existia. Foi o dia que aquele estádio comportou o maior número de pessoas. As pessoas sentiram, elas choraram. Todo mundo no estádio foi para o palanque quando eu chamei elas para receberem o perdão de Deus através de Jesus. Foi um momento histórico. No domingo seguinte a esse culto, a nova igreja construída estava lotada com novos seguidores de Jesus. Pouco depois disso, 200 pessoas foram corajosas e proclamaram a nova fé delas, foram batizadas e formaram uma nova igreja. Um jovem pastor da Romênia se mudou para Norilsk e começou a ajudar esses novos crentes a crescerem na fé. Mas tudo começou com 7 senhorinhas que, como Noé, acreditaram em Deus e confiaram que Ele iria prover a libertação ao povo daquela distante cidade da Sibéria. Talvez haja alguém como Noé, ou aquelas senhoras que ama você e tem orado por você. Você ouviu o chamado para escapar do julgamento vindouro. As nuvens carregadas estão se aproximando rápido. Olhe hoje para o plano de eternidade e aceite aquele que disse: está tudo consumado. Esse é o local seguro das tempestades da vida. Não fique esperando fora desse plano quando a tempestade chegar.